Namastê, sejam bem-vindas, bem-vindos à aula introdutória do curso Arquitetura da Prática. Por questões de imprevisto técnico, vocês estão assistindo uma gravação que não foi a aula ao vivo, né? Mas é o mesmo conteúdo. Então, agradeço muito a atenção de vocês desde já e convido para você, desde já, tomar uma respiração lenta, profunda. Vamos fazer uma breve experiência. Então, busque uma postura confortável, alinhando o seu corpo, sua coluna. Feche seus olhos e leve a atenção para o seu corpo. Percebe como está a postura do seu corpo, primeiramente. Como que está a postura das suas pernas, sem fazer nenhuma alteração, apenas observando, tomando consciência, percebendo a posição do seu corpo em relação ao espaço, se você está verticalmente alinhado, se seus pés tocam o chão ou se você está com as pernas cruzadas de alguma forma, seu tronco, seus braços e mãos, como é que eles estão? Está com as mãos juntas, separadas, encostando no corpo. Agora imagina o seu corpo, tenta imaginar na sua mente uma silhueta do seu corpo, imaginar o seu corpo no espaço onde você está agora. E agora você vai tentar perceber as sensações do seu corpo. Percebe as sensações dos seus pés e pernas, a pressão do peso do corpo que a gravidade empurra contra o chão, região do assento, do cóccix, das nádegas, glúteos, sensações ao longo da coluna. Percebe o tato, a sensação da roupa tocando o seu corpo, do seu corpo tocando o chão ou o assento. Seus braços estão apoiados nas pernas, suas mãos estão encostadas, a sensação tátil. E agora vai interiorizando essa percepção. Percebe as sensações nas pernas, nos pés, internamente, os músculos, sensação na região do quadril, região da bexiga, região do abdômen. Pode ser que você não perceba nenhuma sensação diretamente. E pode ser que você perceba algum movimento, sensação de circulação, ou às vezes o abdômen, região do intestino pode estar um pouco inchado e você percebe, ou você pode estar com fome e percebendo também a sensação do estômago vazio. Aí subindo para a região do peito, percebe como está a sua respiração, sem interferir na sua respiração, só percebendo como que ela está. Ritmo, ela está ampla, se ela está curta, mas deixa ela acontecer do jeito que já está acontecendo. E tenta perceber a pulsação do coração.
sem você ter que encostar, usar a mão, só percebendo mesmo com a sua atenção. Leva atenção para a região do coração. Às vezes a gente pode sentir a pulsação em outros lugares do corpo e pode ser que sem treino você não consiga sentir sem ter que encostar em alguma artéria, por exemplo, né, para sentir a pressão da pulsação. Percebe seu estado emocional, se você está calmo, se você talvez possa estar agitado, ansioso com alguma preocupação, alguma demanda, ou você pode estar triste ou desanimado com algo, ou pode estar alegre, enfim. Percebe como está o seu estado emocional. E o seu estado mental, que muitas vezes um vai estar atrelado ao outro, um às vezes é decorrência do outro. Como eu falei, você pode ter uma preocupação de algo para resolver e você pode ficar ansioso ou desanimado ou animado para resolver isso também. Agora percebe o seu corpo novamente e você vai fazer só um movimento, pensa a nível muscular. Você não precisa evocar emoção ou memória, como se fosse só um movimento muscular, que é o movimento do sorriso. Porém, não precisa evocar as emoções. Simplesmente instala, muda a sua expressão facial para uma expressão de sorriso e percebe o seu corpo mantendo como se fosse uma máscara. Alguém botou essa máscara, moldou o seu rosto na máscara com um sorriso e você fica percebendo o seu corpo, como ele se manifesta com essa máscara e mantém esse sorriso e fica percebendo sensações. Sustenta a posição como se fosse praticar um asana. Você entra numa postura e busca fazer o mínimo do esforço para manter essa postura e percebe o que acontece no seu corpo e mantém essa postura. Se emoções vierem, tudo bem, mas você não precisa evocar emoções de alegria ou felicidade para atrelar com esse sorriso. Tenta como se fosse uma coisa mecânica mesmo do seu rosto. E relaxa a musculatura do rosto. E agora respira lenta e profundamente. Inspira, expandindo a região do abdômen. Devagar, a região das costelas, a região do peito no final da inspiração. Expira, relaxando a região do peito, região das costelas, abdômen retorna. No final da expiração, você pode trazer o umbigo um pouquinho para dentro e para trás, como se fosse a intenção de levar o umbigo contra a coluna. Solta todo o ar. Inspira, o umbigo vai indo para frente, vai expandindo o abdômen na medida que enche o pulmão, depois expandindo a região das costelas e peito no final da inspiração.
de forma relaxada, com o mínimo de esforço. Existe o esforço, você vai utilizar o diafragma, uma musculatura que, se você não tem o treino, vai exigir um pouco mais de esforço, mas busca o mínimo esforço, não gerar tensão, não gerar gasto de energia desnecessário. Mantém, e agora você vai contar mentalmente o tempo que você leva para fazer a inspiração completa e vai expirar no mesmo tempo. Vai inspirando e conta mentalmente. Não importa o ritmo, desde que você mantenha o mesmo número, a mesma contagem no processo de inspiração e expiração. Deixa a sua atenção totalmente no processo da respiração e mantendo, o foco é manter o tempo de inspiração e expiração igual. Agora relaxa. Respiração, deixa ela acontecer espontaneamente. Percebe as sensações do seu corpo, percebe seu estado emocional, mental, sem análise, sem se prender ao que a mente pode rotular e comentar sobre esse estado. Apenas tente observar, inclusive, esse comentário, o que a mente pode falar sobre isso, mas você não segue isso, você apenas observa. Percebe como está todo o seu corpo, leva novamente a atenção desde os pés, pernas, quadril, tronco, sensações internas dos órgãos, pescoço, ombros, braços, mãos, cabeça. Percebe seu estado emocional, mental, e aos poucos vai movendo os dedos das mãos, dos pés, abrindo os olhos. Então, esse exercício a gente vai manter, né, essa experiência que você teve, seja ela qual for, como referência, que a gente vai, muitos pontos de que a gente vai falar tem a ver com
com talvez sensações e coisas que você percebeu. Então, eu vou iniciar compartilhando aqui uma apresentação. Então, a arquitetura da prática é uma nova compreensão do yoga como caminho contemplativo no encontro entre tradição e neurociência. Então, interessante esse termo, né, arquitetura, porque depois até que veio esse nome, né, eu fui ver que existe pelo menos uma autora que trabalha com essa analogia também, de que vem de um, de um conceito da filosofia aplicada ao urbanismo, que é construir, habitar e pensar, né? O moldar, o construir, então, trazendo para esse aspecto que a gente vai ver melhor, de construir o corpo, construir a mente, construir, moldar, né, nossa personalidade, habitar, de realmente habitar no sentido do lar, de o lar ser um lugar onde eu estou em paz, eu me reponho as minhas energias, né? Então, o corpo, a mente sendo esse lar. E o pensar não só como o pensar do blá 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 da mente, mas realmente eu ter a autonomia do meu pensamento, né? Eu criar o pensamento, eu criar o que eu quero, o que vai habitar a minha mente. Então, essa nova compreensão, por conta desse olhar da neurociência, talvez a gente não vá mudar a compreensão do que a tradição já do yoga já fala, o que a filosofia do yoga já fala, mas é uma linguagem simbólica muitas vezes e, e ela não, eu não acredito que ela deva ser descartada, ela deve ser mantida e aí a gente muda a perspectiva, então trazendo o que a ciência consegue perceber do processo do yoga barra meditação, por isso o caminho contemplativo. Então, talvez olhar o yoga como um caminho contemplativo já seja uma nova forma de olhar o yoga. As pessoas hoje, você botar no Google yoga é posturas, que 90% das aulas propõem postura. Muitos métodos mais modernos são baseados na fisiologia, na musculatura. Existe um livro famoso que é muito usado nas formações de yoga, que é a Anatomia do Yoga, que é a anatomia aplicada ao yoga. Então, quais músculos estão sendo trabalhados em cada postura e meio que os instrutores acabam sendo moldados a pensar na prática a partir disso. Uma série que trabalha mais as pernas, uma série que trabalha mais os braços. Não é um problema em si, mas pensando em yoga, você, né, você vai resumir o que é o asana e a gente vai ver que o quanto pode ser um asana, até pela neurociência, quem dirá pela filosofia do yoga, que é muito mais do que uma postura física. E fisicamente falando, você pensar em anatomia é muito pobre também. Você deveria pensar em fisiologia, como meus órgãos, e isso já tem uma literatura extensa sobre isso, né, científica, e eu não vou entrar nesse ponto assim de nível de circulação sanguínea, digestão. A gente vai pensar mais a nível de neurociência, do sistema nervoso, as componentes do cérebro e as relações, né, disso. E esse encontro, então, entre tradição e ciência, no sentido disso, de não deixar a tradição para trás e achar que, não, agora a neurociência explica tudo, eu esqueço o que a tradição falou porque ela falou de forma simbólica e pode ter suas limitações, só a parte religiosa, que pode ser fantasiosa, imaginativa, e eu vou ficar com os fatos, né, que a ciência traz. Existe muito essa perspectiva que é muito errônea
e muito limitada de que a ciência é a verdade. A ciência é uma das formas, é, ela consegue chegar a muitos pontos da realidade, mas ela é muito limitada ainda, principalmente se a gente pensar na realidade sutil, né? Sair da visão materialista. E mesmo da parte materialista, a gente vai ver que dentro do yoga, ainda o que ela consegue evidenciar e principalmente o comprovar ainda é muito pouco, né? Apesar de já poder trazer mudanças muito grandes, principalmente para quem está iniciando a prática ou não conhece, ou quem tem uma prática mais física do yoga, né? Então, esse é o mote, assim, né, do curso. Então, iniciando, o que que é neurociência? Então, é a parte da ciência que estuda basicamente o sistema nervoso, o cérebro, as áreas do cérebro, as redes neurais, como essas diferentes áreas se conversam, elas funcionam conjuntamente através, né, das sinapses, que é a transmissão de informação, né, através dos neurônios, e a parte da neurociência contemplativa é a parte, então, que desse estudo começou a olhar para as práticas contemplativas. Yoga, começou com a meditação budista, depois outras meditações, a yoga, hoje Tai Chi, Qigong e outras, né? Mas começou muito com a prática budista. É por isso que tem essa foto, né? Então, tá aqui o Dalai Lama junto com o Richard Davidson, que é um dos precursores, e ele ele queria pesquisar, né, sobre a felicidade, né, como que o cérebro funciona e como para daí, claro, né, como psicólogo, como tratar as pessoas com depressão, com estados depressivos. E quando ele encontrou em algum momento o Dalai Lama, ele falou sobre esse trabalho, e o Dalai Lama olhou para ele e disse assim: mas você está querendo estudar o cérebro, a felicidade no cérebro, você está estudando pessoas depressivas, você não vai encontrar ali. Ele falou, não, mas o que que eu posso fazer, né? É muito subjetivo a felicidade, a gente ainda não consegue ter certeza do que é uma pessoa feliz. E o Dalai Lama falou, não, eu conheço pessoas felizes, né? Existem monges que realmente é notado que eles têm um grau de felicidade maior e tal. E aí começa então um processo, uma parceria, é, primeiro do departamento, o instituto que ele trabalhava, depois vieram outros, mas fazendo essa ligação de estudar os monges, né? Então eles começaram a ir para o Tibete e depois isso virou uma cultura realmente. Então tinha até os acampamentos de verão, né? Os acadêmicos no momento de férias iam para lá e aprendiam meditação. E depois alguns monges vinham para academias, ficavam sendo estudados no Ocidente e ao mesmo tempo estudavam neurociência. E existe hoje até neurocientistas, né? Monges que se tornaram neurocientistas. Enfim, isso é uma grande revolução para a ciência e, naturalmente, para a sociedade, né? E a gente está nesse processo e é muito bom, muito promissor ver isso. E o que que trouxe, né? O que foi o ponto que também gerou muita curiosidade e ficou famosa, né? A neurociência foi começando, a sociedade começou a olhar para a neurociência com um olhar mais é, valoroso, né? Foi o termo e o achado da neuroplasticidade, que basicamente é a capacidade do cérebro mudar as redes neurais, mudar esses caminhos, né, que as sinapses fazem, né, que são sinapses são esses pontos de encontros entre os neurônios e que tem o desenho aqui em cima, né, um desenho e que fazem com que a informação viaje pelo corpo. Então, se eu quero levantar minha mão, vou ter um pensamento, ele vai sendo transmitido esse sinal, que é químico e elétrico, até meu braço, que vai levar um sinal para o músculo e vai fazer o movimento. E a neuroplasticidade é o sentido que, às vezes, a via tradicional para acontecer esse movimento do braço, por exemplo, por uma lesão, ela está interrompida. E o corpo ele vai fazer outras, é como o Waze, né? Você
bota o seu aplicativo do Waze e você sempre faz um caminho, mas por conta do trânsito, está bloqueado, ele vai te guiar por vias alternativas. Então é como se o cérebro tivesse esse Waze, que é muito mais complexo e efetivo, e ele consegue fazer outros caminhos para chegar no mesmo lugar, ou seja, executar a mesma coisa por caminhos diferentes. Então essa mudança de sinapses, né? E, e isso não muda só o movimento, só a forma de viajar a informação, mas também muda o nível de atividade de regiões do cérebro, né? Então, algumas são meio apagadas, ou seja, ela fica menos ativa, e outras áreas ficam mais ativas, se você consegue mudar realmente essas sinapses e fixar essa nova sinapse, esse novo caminho. E isso é óbvio que demonstra como o cérebro, ou o funcionamento no cérebro dos nossos hábitos. E você sempre faz uma coisa, aquelas sinapses ficam ali fortalecidas e têm a tendência de se repetirem. Por isso, o hábito a gente tem a tendência de repetir. Então, mas você pode mudar o seu hábito e, num dado momento, depois de um certo tempo de repetição, essas sinapses começam a mudar e elas estabelecem como uma reorganização. Então, realmente, ela começa, então, também a ter uma tendência a fazer esse novo caminho em vez do caminho anterior, né? Então, isso é a neuroplasticidade e isso está ligado diretamente com a mudança de hábito, realmente. E isso se comprova realmente na meditação, né? Que foi, é um ponto de estudo que cada vez mais toma é, espaço dentro da neurociência. Ela é usada, né, para medicamentos, para muitas outras coisas, mas essa capacidade do cérebro mudar com uma coisa que é uma intervenção endógena, né? Você não toma nada externamente. É uma habilidade que você treina e o cérebro muda, e claro, muitas coisas podem ser reequilibradas por isso. Então, realmente, esse estudo da neurociência contemplativa, ela toma muito espaço da neurociência e isso é muito bom. Então, trazendo aqui já uma relação com a tradição, dentro do yoga a gente tem esse termo dos sanskaras, que são as impressões das ações, e ações vêm dos pensamentos. Você pensa muito numa coisa ou de uma forma, você vai tender a agir daquela forma, e na medida que você mantém isso por um tempo repetindo, você cria uma impressão. Isso a nível, né, psicológico pelo yoga. E existe os vasanas, que são as tendências que também você vai ter essa impressão e vai ter a tendência a repetir aquele caminho. É a mesma coisa que eu falei sobre as sinapses. E aí vem essa ligação, né? Que a gente pode fazer esse paralelo, ó, a neurociência não vai usar esses termos, mas a gente está vendo que é como se fosse uma língua diferente. A gente está traduzindo, óbvio, não exatamente a mesma coisa, mas o mesmo princípio, né? Você tem hábitos e tem tendências a repetir aqueles hábitos, e a neurociência vai ver que o seu cérebro também funciona assim. Então, é empírico, é uma evidência, não é uma comprovação, mas é uma evidência de que realmente isso tem uma validade que, inclusive, pode ser medida, pode ser estudada de forma física. Então, neuroplasticidade mais sadhana. Sadhana é a prática diária, a rotina que você repete, né? Então, sadhana do yoga tradicionalmente você vai ter algumas técnicas e você vai fazer a vida inteira. O yoga no yoga se perdeu isso, né? Existem poucas tradições que mantêm essa ciência de um conjunto de técnicas que realmente é efetivo e pode ser replicado, e vai ter alguns efeitos diferentes e desafios diferentes para pessoas diferentes, mas como ele mexe no núcleo da mente e principalmente, né, da consciência e do sistema energético, ele vai ter o efeito, as pessoas vão sentir de forma diferente, vão ter desafios diferentes, porque elas são diferentes enquanto personalidade. Agora, enquanto corpo, principalmente enquanto corpo sutil energético, enquanto consciência, enquanto alma, não tem diferença, né? A gente
tem diferença nas tendências, nas questões kármicas que a gente vem trazer, mas enquanto estrutura, é a mesma estrutura. Então, o yoga que se superficializou e ficou físico, como eu falei, ele vai pensar em séries conforme a necessidade do corpo, é um yoga utilitário, e que ele é muito bom como terapêutico, mas o yoga é terapêutico, mas não é uma terapia, né? O objetivo não é só isso. Isso é bom e é uma consequência natural de quase todas as outras técnicas, só que você não vai pensar a técnica para o seu problema exatamente, né? Você vai pensar que vai melhorar e você tem outras formas de lidar com o problema, ou pode usar o yoga para isso, mas ele continua sendo tendo um objetivo de elevação da consciência, de união, de percepção da unidade na natureza, na existência, né? Então, basicamente, sadhana é repetição. Então, repetição, atenção e experiência. Isso fortalece e modifica os circuitos neurais e cria um novo padrão, ou seja, cria uma mudança, né? Então, o que é repetido tende a ser facilitado, o que é praticado pode ser transformado. Isso tem a ver com a filosofia do yoga, né? Trazendo uma citação aqui que é: você é o que é o seu profundo condutor desejo, que começa no pensamento. Como é o seu desejo, assim é a sua vontade, que é o impulso da ação, a vontade. Como é a sua vontade, assim é seu ato, é a sua ação. E como é o seu ato, assim é o seu destino, né? Então, isso é uma forma de olhar para o karma, não como uma lei universal, uma coisa que vai para esse campo que pode ser religioso, de algum Deus que criou, e vem para o que é palpável, porque karma quer dizer ação, e se subentende-se que toda ação tem uma reação. Isso, inclusive, na física existe isso, mas na nossa vida a gente percebe isso também, o nosso corpo, os nossos hábitos, né? Se você come uma coisa, isso vai ter um efeito no seu corpo e vai se repetir, vai constituir o seu corpo, né? Então, da mesma forma, nossos hábitos mentais e emocionais. Então, aqui a gente tem essa imagem que chama homúnculo. Então, é uma imagem deformada do corpo humano, por quê? Porque ela está explicitando na forma como a região do córtex, que é a região do cérebro mais superficial, que ela está aqui representada aqui, né? Então, é como se fosse a parte mais próxima do crânio, né? Não o núcleo dele, o meio, né? Mais a parte, né? Superficial. Ali estão as partes que são ligadas ao corpo, ou seja, e aí, quanto maior for a região, por exemplo, da cabeça, então essa imagem representa isso. A cabeça é muito grande porque existe uma região grande no cérebro com receptores para tudo que acontece na cabeça. Assim é para as mãos e para os pés. Da cabeça, uma ênfase nos olhos, na boca e na língua. Então, como se no nosso cérebro isso fosse mais importante. O corpo prioriza a boca, língua, cabeça, mãos e pés. E isso é muito interessante, porque no yoga a gente também vai ter essa importância. Você tem as posturas para o corpo, mas você tem o que mais? Que vão trabalhar todo o corpo, mas vão ter mais ênfase ou vão ter um trabalho maior nas mãos e nos pés também. Posturas em pé, posturas que você está botando as mãos no chão, em diversas formas, se apoiando sobre as mãos, né? E você tem os mudras, por exemplo, vários gestos com as mãos. E aí a gente nota, poxa, que diz que o mudra muda o nosso estado mental. E aí você vai ver que né, na neurociência fala que os músicos, artesãos, artistas, quem trabalha que se chama movimentos finos das mãos, né, que requer muita habilidade, tem um cérebro muito diferente, né? E é óbvio que existe um estado mental diferente. Como uma pessoa consegue, eu, apesar de hoje fazer pouco, mas eu trabalhei já como artesão e sempre que eu preciso resolver alguma coisa em casa, eu busco fazer artesanalmente. Você fica horas para fazer uma coisa e aquilo é um processo meditativo.
É muito claro para qualquer artista, ou músico, para você aprender a tocar um instrumento, quantas horas que você fica em cima. Tem pessoas que talvez ficam fazendo isso como um objetivo e se forçam e talvez não é prazeroso. Mas quem faz por espontaneidade, por prazer, você nota isso, que é um processo meditativo, por mais que a pessoa não medite conceitualmente falando, né? Você vai conversar com um artista, com um pintor, como é que a pessoa fica pintando um quadro lá, semanas ou meses para pintar um quadro? Horas do dia ele fica lá imerso naquilo. E normalmente quem tem contato com o artista vê que é uma pessoa diferente. Ele diz, não, não sei, a pessoa já desliga do mundo, né? E realmente isso tem um efeito. E então aqui esse para a gente entender que dessa leitura vem o conceito de feedback corporal, ou seja, como é essa comunicação do corpo com o cérebro. E antes se falava que o cérebro coordena tudo, então é como se o cérebro tivesse as suas vias que fosse mapear o corpo e ele sabe tudo, ele comanda tudo. E agora se descobriu que tem 3 vezes mais vias ascendentes, vias que vêm do corpo. A gente está separando corpo e cérebro porque eles estudavam assim, né? A gente sabe que tudo é corpo. Mas órgãos, membros e cérebro sendo 3 vezes mais do que do cérebro para o corpo. Então, o comando que vem do cérebro para o corpo, que realmente é o comando da ação, ele é muito mais hoje visto como uma reação do que o princípio da ação, a primeira ação, e o corpo reage. A gente está vendo que acontece as duas coisas, mas tem 3 vezes mais informações do corpo dizendo para o cérebro algo e o cérebro aí reagindo com o comando de ação, né? E aí tem essa questão da configuração dos músculos faciais que pode participar na modulação da experiência emocional. Então vamos voltar para o exercício que a gente fez. Você estava ali sentado e você abre um sorriso, mesmo que você não queira evocar a emoção, provavelmente isso começou a acontecer, começou a ter sensações que você tem quando você está alegre. E aí podem ser as mais variadas, que cada corpo reage de uma forma, né? Mas muitas pessoas relatam isso, uma sensação de abertura no coração, ou a respiração abre, como se as células todas, né, tivessem também sorrindo, se abrindo. E existem realmente evidências, e comprovações científicas disso, né? Então, alguns estudos. Primeiro, observou um movimento imediato dos glóbulos oculares para cima no início da meditação, né? E ainda acompanhando com as ondas cerebrais, com o eletroencefalograma, e aí mostrava ondas alfas, né, em algumas regiões. E a onda alfa tem a ver não necessariamente com a meditação profunda, mas com um estado meio de transe, né? Você está realmente descolando a percepção do externo e vai ficando num processo mais interno. Não quer dizer que é uma meditação, um estado meditativo mais profundo. Normalmente vai para ondas teta e delta, mas você vai passar por essas ondas alfas, que é um pouco essa coisa de tirar a atenção de fora, voltar para dentro. Então notou que a pessoa começou a meditar e os olhos fizeram esse movimento para si. Da mesma forma, durante o mindfulness focado na respiração, percebeu-se que o olho mexia menos, né? Existem movimentos aleatórios, né, e espontâneos dos olhos, e é comum, pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, principalmente as pessoas mais agitadas. No Ayurveda, quando a pessoa é vata ou tem muito o vata, que coordena o sistema nervoso, a mente, a pessoa tem um olho que não para. E a fala dela assim, o pensamento dela assim, é como se o olho fosse. Ele demonstra mesmo como tá, pelo menos naquele momento, a mente da pessoa. Ela fala uma coisa, depois fala da outra, ela não termina de falar o que ela estava falando, ela já puxa um outro assunto. Essa mente que vai pulando de um lado para o outro, o olho acompanha. Então, a premissa aqui é: se eu parar meu olho, será que a mente para também? Se eu abrir um sorriso, será que o cérebro e meu corpo vai responder
como se eu estivesse feliz, e é o que está se encontrando. Então, ó, durante o sorriso, os participantes avaliaram estímulos como mais agradáveis. Tinham estímulos negativos e positivos, e quando eles franziam o rosto como se fosse uma expressão de raiva, tristeza, eles sentiam, né, de uma forma, afetos, né, emoções mais negativas. E, ou seja, o estímulo era desagradável, o mesmo estímulo. Se você está sorrindo, você reconhece como mais agradável. Se você está com a cara fechada, né, numa expressão triste ou brava, as pessoas sentiam como desagradável o mesmo estímulo. E aí existem outras, né? Em questão ao corpo também, é a mesma coisa em relação à postura. Isso tem vários estudos. Postura curvada, pessoa começa a se sentir triste, ela percebe as coisas mais desagradáveis, ela tem mais emoções negativas. A pessoa com a coluna alinhada, sem nenhuma outra orientação, sem respiração, sem nada, só estar com a coluna alinhada. Ela pensa melhor, a atenção fica melhor, ela resolve melhor problemas e ela tem emoções mais positivas. E aí a gente entra em algo que a gente exercitou no início, no exercício inicial, e tem a ver com o que hoje se chama de sexto sentido. E é óbvio que não é a terceira visão, a ciência não, né, não está olhando para isso, para a intuição, mas tem a ver, dentro da prática e da filosofia do yoga, tem a ver. A ciência não vai falar isso, ela vai falar esse sexto sentido como sendo, além dos cinco, que a gente já tem, a propriocepção, que foi o exercício que eu fiz inicialmente, perceber a posição do meu corpo em relação ao espaço, se minha mão está para baixo, se minha mão está para cima, sem olhar, eu sentindo o meu corpo, então levando a atenção para o meu corpo. Então, propriocepção. E ela, parecido com isso, né, e que tem a ver com isso, é a interocepção, que é o mais importante, que é como está o meu corpo nessa posição. O que que eu sinto? Como minha respiração está, como o batimento cardíaco está. Então, a gente vai percebendo, por exemplo, aquelas sensações sutis de que a gente às vezes pode pensar que é energético, e muitas vezes é de um leve formigamento, ou o frio na barriga, ou arrepio. Então, às vezes tem aquele arrepio que realmente ouriça o pelo. E tem uma sensação que é como se fosse um arrepio que é mais interno, né? Uma descarga assim de energia, ou uma onda de relaxamento que muitas vezes na meditação você sente que acontece no corpo. E no Kriya Yoga a gente tem uma meditação específica para desenvolver esse sentido. Por quê? E aí eu faço a ligação, porque é a forma da gente perceber o que que é pensamento normal da mente e o que que é intuição, o que que vem de inspiração, o que que vem da consciência e não da mente, né? Então a mente é só um espacinho mínimo dentro do espaço da consciência, né? E aí a gente entra nesse aspecto espiritual, né, e não material da realidade, que é a nossa consciência que pelo yoga, a consciência única. Existe uma única consciência. E ela se manifesta individualmente. Ela está dentro de cada um ali como uma centelha. Só que você precisa um treino e uma purificação para ela se expressar de uma forma mais evidente e você está consciente disso. E a interocepção, que é isso, perceber como o seu corpo reage, tem a ver com isso, porque se achou já isso que é, o corpo ele prepara as reações. A gente acha que, nossa, de repente estava numa conversa, eu me irritei, de repente eu falei aquilo, de repente eu segurei o braço da pessoa e não era o que eu queria fazer. A gente acha que é de repente, mas existe um processo de construção da ação, de preparação. E a gente não percebe isso, e a interocepção, a gente começa a perceber isso. E isso vai começando a nos dar uma pista dos nossos padrões, nossas respostas automáticas. A gente vai começando a sair do modo automático. Então, só para a gente conectar com essa coisa do corpo, na filosofia do yoga existe um ditado que é: o corpo é uma passagem mística para o divino. Então, isso é o que dá base para o Hatha Yoga.
né? O yoga que é chamado como yoga físico, onde vem essa ênfase maior nas posturas, que inicialmente não era muscular, não era só para a saúde. Se pressupõe que é bom que você vai ter longevidade e saúde, mas para que ter longevidade e saúde? Para poder meditar, para poder sentar em meu corpo, não a dor, o desconforto não ser um empecilho para eu ficar muito tempo meditando e percebendo o corpo e entrando num estado mais profundo, em um estado de comunhão. E aí essa frase já é da neurociência, a meditação inicia no corpo, que também vai estar no iodo, obviamente, mas a próprio estudo da meditação pela neurociência diz, começa no corpo. Então, o que a gente fez de perceber levar atenção para o corpo, perceber como o corpo está, hoje se chama de scanner, né? Escaneamento corporal, né? E aí se faz isso porque é uma técnica científica, entre aspas, já era feita dentro da tradição, mas ela tem um respaldo científico. Realmente se entende que isso melhora a próprio e a interocepção. E aí, então, existe isso que eu estava falando, retomando, que existe uma preparação do corpo. É como se fosse o decolar de um avião. Toda ação e toda reação é como um avião decolando. Você senta, você bota o cinto, o comandante anuncia que a gente vai começar, vai fazer o voo, então ele começa a andar o avião devagar e vai. E aí, num dado momento, ele chega em alta velocidade, onde ele alça voo. E aí existe um ponto que é sem volta. Quando o avião chega a 300 quilômetros por hora, não tem como ele parar. Ele já está mais para o final da pista e se ele tentar parar, ele não vai conseguir. Então ele tem que alçar voo. Isso acontece no nosso corpo e nas nossas ações ou reações. Existe um ponto onde você não consegue. É esse exemplo de talvez quando a gente está emocionalmente envolvido numa discussão, chega um momento que você não consegue não reagir a partir daquela emoção. Por quê? Porque você não tem o treino de perceber que aquela emoção começou a ser construída muito antes, né? O avião começou, esse avião da ação, ele começou devagar, mas você não estava presente. Então, esse treino da interocepção começa a te dar isso, e não só no momento da meditação. Esse é o achado da neurociência. Isso vai se estender ao longo, depois de meses e anos, vai ao longo do seu dia a dia. Aí vem o que se fala que é a meditação entre as meditações. E isso é viver, isso é praticar yoga. Se você pratica as técnicas do yoga no seu tapete ou na meditação e não leva isso para a vida, você não está praticando, né? Se você não busca, não traz a filosofia de vida, você está fazendo técnicas. Mas a prática do yoga é fazer a técnica e botar em prática na vida. Senão não é yoga. Yoga é uma filosofia de vida, é uma forma de viver. E a filosofia é a forma que eu olho o mundo. Não é um sistema de crença. É uma forma de valores para eu me basear para entender a realidade. E não são dogmas fixos, né? Você tem uma diretriz, né? A não violência pode ser interessante para você ter mais paz. Será? Não, eu vou brigar com todo mundo. Vamos ver se eu vou ter paz. Não, eu vou buscar não agredir as pessoas. Será que eu vou ficar mais em paz? Né? É um pouco óbvio, mas nem sempre. Tem pessoas que não veem essa relação. Então a gente começa a prever as nossas ações, né, na medida que treina a interocepção. Então, existe, falando em asanas, aqui um apanhado, como eu falei, existem muitas coisas que já são encontradas sobre yoga, mas não necessariamente de neurociência, mas de fisiologia, como o corpo reage, está bem documentado. E em relação à neurociência, tem um estudos, você faz pesquisas individuais e tem estudos que são revisão, né, que chama revisão bibliográfica. E aí tem várias formas. Aqui são duas, revisão de escopo e mapa de evidência. Então, um mapa geral das evidências que foram encontradas. Então, você pega muitos estudos e usa um critério para triar. E aí, então, de 2.270 estudos, foram selecionados 65 que são os mais importantes, os que tiveram um critério mais próximo da realidade, né? Um grupo controle que chama, um grupo que não faz nada, um grupo que faz a meditação e um grupo que
e fica escutando uma música relaxante, digamos assim. E aí mede a mesma coisa nesses três grupos. Então você começa a ter um pouco mais de credibilidade, né, dentro da ciência e realmente, né, faz sentido. Você começa a perceber melhor aquele fenômeno e não só num grupo isolado ou numa pessoa isolada. Então são grupos e ainda grupos comparados com outros grupos. Então, disso tudo vem algumas conclusões que aqui são interpretações da conclusão, porque eu não vou entrar em termos científicos técnicos, porque a gente precisaria uma aula só para entender todos os termos da neurociência. Então, basicamente, resumindo, muitos achados se resumem em: o cérebro parece ficar mais eficiente em integrar corpo e mente, né? Então, o que que o estudo encontrou? Melhora nas funções sensório-motoras, ou seja, a sensação do movimento. Então, você, consciência corporal, você percebe melhor. Interocepção, ou seja, perceber as sensações, como está minha respiração, como está o batimento cardíaco, sensações dos órgãos, de forma geral. Regulação emocional, né? Então, você consegue regular melhor a sua emoção, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E funções executivas, que é um campo muito grande, que basicamente é tudo que a gente faz, função executiva, é a função de executar. É como se fosse o gerente do cérebro. Tem a ver com planejar, organizar, focar a atenção, controlar os impulsos e gerenciar o tempo em alcançar certos objetivos específicos. Então, basicamente, melhora sentir o corpo, controlar o movimento, perceber os estados internos, regular as respostas emocionais e direcionar a nossa atenção. Isso só posturas. A gente não está falando de pranayama, respiração e nem ainda da meditação. Regular a emoção não significa não sentir. Então, a regulação emocional não é que você não sente inveja, que você não sente raiva. As pessoas têm essa projeção, né, de pessoas iluminadas, pessoas espiritualmente desenvolvidas não sentem certas coisas. Elas sentem, elas não são tomadas por aquilo. Elas não agem a partir daquilo. Elas agem com a raiva e não a partir da raiva, né? Isso é muito diferente e é um treino. Então, menor afeto negativo, menos emoções negativas, menor sintomatologia psicopatológica, ou seja, menos sintomas de desequilíbrios mentais, né, ou psicológicos e menor reatividade emocional. Então, aumenta esse tempo entre eu reagir espontaneamente pela emoção e eu conseguir perceber, né, o voo do avião, não chegar nesse ponto sem volta, que eu não falei lá atrás, que são de 200 a 250 milissegundos antes da ação, você não tem como evitar ela. É o avião que está a 300 quilômetros por hora. Então, você pode evitar antes. Então, essa menor reatividade emocional tem a ver com isso, né? Então, tem a ver com a interocepção, com a percepção de que o corpo está preparando essa emoção. Meu coração começou a bater mais forte. Eu comecei a sentir um negócio na barriga, ou comecei a sentir minhas mãos contraírem. Não, peraí, né? Respira. Você pode usar várias coisas, mas a respiração é o melhor. Então, a prática pode estar relacionada com menor reatividade diante da experiência, né? Então, funções executivas que eu falei antes: manter uma meta, direcionar a atenção, inibir respostas automáticas, atualizar informações, né? Você vê de novo como que está o ambiente, como que eu estou em relação ao ambiente, e ajustar o comportamento, coisas que eu já falei também estão falando de outra forma. Outra, o corpo pode se tornar uma fonte refinada de informação, ou seja, novamente a interocepção, né? Então, aqui repetindo um pouco, né, só para afirmar, prática não envolve apenas perceber o corpo por fora, ela também pode estar relacionada à maneira como percebemos o que acontece dentro dele. O que exatamente está percebendo quando sustenta um asana, trazendo para a prática. Isso é muito importante. O que que eu percebo no asana? Mais do que o quanto eu consigo fazer o asana. Se eu consigo encostar a mão no meu pé, isso não interessa. Não é interessante. Fisicamente é interessante, mas em termos de asana, que não é uma postura física, é uma postura psicofísica, que tem um porquê filosófico, tem um porquê de busca do ser de estar fazendo, né? Então é mais interessante o que acontece, o que eu percebo, como meu corpo, como minha emoção, como minha mente fica, do que
o quanto eu consigo me alongar. Isso é uma questão física, é atividade física. E o yoga não é uma atividade física, apesar de externamente parecer e ter um componente de atividade física. Então não é apenas músculo, é posição, é pressão, é equilíbrio, é como está minha respiração, como está meu batimento cardíaco, como estão as tensões do meu corpo, onde está mais travado, onde não está. O nível de desconforto que eu sinto e a gente vai percebendo que ele vai mudando, a temperatura, o esforço, além das questões emocionais e mentais. A prática se torna um campo de investigação da experiência corporal, falando em asana. E aí meditação, respiração são outros aspectos. E aí entra pranayama, respiração. Então, uma das descobertas do pranayama é muito interessante. Se descobriu e o que se denominou vias ascendentes pranayama. Isso é uma grande mudança já na ciência. O que acontecia antigamente? O cientista descobria essas vias de comunicação da respiração para o cérebro, que era nova. Qual o nome que iam dar para isso? O sobrenome do cientista. E isso é uma mudança, por quê? Porque hoje tem um conceito que chama é, practitioner scholar, né? Ou seja, um acadêmico, um cientista, pesquisador, mas que é praticante também de um caminho. Então, existem praticantes de yoga e yogis que também são acadêmicos. Então, isso muda porque ele consegue fazer perguntas muito mais interessantes para gerar pesquisas e um respeito que antes não havia. Antes se pegava as coisas, tal cultura já sabe isso. Não interessa, fui eu que achei o como que isso acontece no corpo e eu vou dar meu nome. E agora não. Por que que o cientista achou essas vias? Porque ele começou a estudar o pranayama. Como que faz o pranayama? Pesquisar pessoas fazendo pranayama. Então ele não vai botar o nome dele, como se não existisse essa tradição, como se o pranayama n- não tivesse importância científica antes. Não, ele tinha. Os cientistas yogis não tinham a nomenclatura ou não usavam a nomenclatura fisiológica, então tinham termos conceituais, filosóficos. Então, via ascendente pranayama são essas vias que informam o cérebro sobre a respiração. E isso mudou o que antes se pensava que o cérebro comanda todo o corpo, e agora se percebeu que o cérebro reage a inúmeras informações que vêm dos órgãos para o corpo, para o cérebro, né? Então mudou essa, basicamente, né, o corpo, tronco encefálico, que é a região mais baixa do cérebro, o início do cérebro, digamos assim, quando chega na região da cabeça, tálamo e hipotálamo, que está no centro, que é um pouco o observador de tudo que acontece, tem a ver com atenção, com equilíbrio. A ínsula, né, que é tem muito a ver com interocepção, com a percepção do corpo e com a atenção, e as redes corticais, né, a região do periférico. E simultaneamente o movimento oposto, cérebro, tronco encefálico e é o sistema autônomo, né, o sistema nervoso que funciona sem a gente pensar, né, a digestão, a eliminação. Então, respiração, portanto, não é simplesmente uma consequência do estado mental, ela também pode funcionar como uma porta de entrada para modificar o estado do cérebro. Ou seja, algo que a gente vai tratar que é, por exemplo, as emoções. A respiração muda, isso já é sabido, não? Quando você está com medo, a respiração é mais curta. Quando você está com raiva, ela é mais ofegante. Quando está mais relaxado, ela é mais lenta e profunda. Quando você está dormindo, isso é fato, todo mundo já sabe. Só que o yoga falava então, se você mudar a respiração, você muda o estado mental e emocional. Não, isso é só uma hipótese. O que se pensava isso, não quer dizer nada. O que a gente sabe é o oposto. Você tem uma emoção, muda a respiração. Agora, você mudar a respiração, muda a emoção, aí já é uma teoria muito, muito vaga. E não, realmente hoje se entende que sim, né? Em vários níveis, claro, não existe um passe de mágica, é tudo processual, né? Exige treino, quanto mais você respira, melhor, lento e profundo, com menos esforço, isso vira um hábito, aí realmente você começa a ter
um nível de controle sobre e de regulação emocional. E aí isso vai ser gradativo, né? Quanto mais tempo. Então, por exemplo, os monges lá que foram começaram a participar dos estudos de meditação, existia uma base para os cientistas, era 80 mil horas de meditação. Isso depende de quanto pratica por dia, mas dá pelo menos uns 30 ou 40 anos de prática diária. Então, é uma coisa que realmente está muito bem estabelecida. E aí se pensou, bom, mas isso só aí então você precisa de 30, 40 anos para você ser uma pessoa mais calma, digamos, ou ter regulação emocional. Aí eles começaram a estudar pessoas que aprendem a meditação. E aí o que que se encontrou? 8 semanas, com pelo menos meia hora, 30 minutos de prática diária, em 2 meses, 8 semanas, já começam as mudanças fisiológicas, já começa o processo de neuroplasticidade, já começa a mudança do hábito mental e da resposta de mudança de comportamento. E claro, aí vai ser gradativo. Mas na respiração, então, respirações lentas e controladas podem aumentar a influência vagal, o nervo vago, que ele inerva várias partes, tem a ver com respiração e basicamente uma resposta de relaxamento. Sobre o coração, especialmente. Então, é o que os yogis a gente já sabe que respiração regula o coração. Respira lento e profundo, o seu batimento cardíaco vai baixar também. E isso é o que acontece na meditação, né? Você começa a entrar num nível de metabolismo mais baixo, então você gasta menos energia, o coração bate mais devagar, naturalmente você vai ficar mais calmo. E aí vem, claro, né, os estados internos de paz que podem acontecer, mas ainda isso a ciência não consegue exatamente comprovar. Aumentar a variabilidade da frequência cardíaca e melhorar determinados índices de regulação autonômica, então, a regulação do sistema nervoso autônomo. E variabilidade da frequência cardíaca é muito interessante. Não é que você vai entrar numa arritmia cardíaca, por exemplo. Mas o que que acontece? A gente tem uma frequência média de cada pessoa, cada metabolismo. Mas não quer dizer que ela manter sempre é bom e saudável. O que que acontece? Como a gente falou, você tem mudanças na emoção, você vai mudar a respiração, naturalmente, muda o batimento cardíaco. Se você tem uma boa variabilidade da frequência, quer dizer o quê? O seu coração, ele muda com menos esforço, ele se adapta melhor. Então, aquilo que quando a pessoa falou uma coisa para você, você tomou um susto, seu coração fica e você não consegue voltar, ou você demora para voltar daquele estado, é por quê? Porque você não tem uma boa variabilidade. Se você tem uma boa variabilidade da frequência, você se altera e logo, não, logo você volta. O corpo tem essa habilidade de trânsito, né? Transitar em diferentes frequências, sem gasto de energia, e sem isso gerar problemas para você, né? O desconforto. Então, mudar a respiração muda o estado cerebral, mudar a maneira e muda a maneira como percebemos o mundo. Aí vem a questão da atenção, né? A literatura atual sobre respiração e interocepção, perceber as sensações dos órgãos, sustenta essa relação entre ritmo respiratório, dinâmica neural e processamento perceptivo, como o cérebro processa as percepções que vêm do corpo e que vêm do externo também, né? Então, realmente, a respiração ela traz esse estado de centramento, que é o que fala no yoga, né? Quando você estabiliza o prana, estabiliza a mente. Prana se estabiliza como? Com a respiração, principalmente. Você regula a sua respiração, modula e regula o seu cérebro. A sua mente para o yoga e para a neurociência também. É como existe um conceito que é como se o cérebro estivesse sempre tentando prever o que vai acontecer. Ele tem um modo de sobrevivência, que é a região da amígdala, que é o chamado é, o cérebro reptiliano, que existe até nos répteis. Então, está no humano também. Então, é a parte instintiva que a gente tem e que está relacionada à sobrevivência, sexualidade e agressividade. Para mim sobreviver, eu tenho que procriar, né, para a espécie sobreviver, não para eu, é um programa da espécie. Então precisa do sexo, do instinto, o impulso sexual para perpetuar a espécie, e eu preciso
a luta ou fuga, né? Eu preciso a adrenalina que vem com o medo normalmente para eu perceber, nossa, isso é um predador. Ou eu vou lutar e vou conseguir ganhar, ou eu vou fugir para preservar a vida, né? E o córtex pré-frontal é o que regula isso, né? Por isso que a gente tem, né, a testa mais para frente, diferente do antes do Homo sapiens, né? O cérebro ele não tinha essa protuberância, ele era meio achatado para trás, porque não tinha o córtex pré-frontal tão desenvolvido. Então, não tinha ainda a língua, a escrita, toda a questão social da cultura, da fala, da música. Então, quando a gente desenvolveu isso, o córtex pré-frontal cresceu. E aí ele é como se fosse a barreira, o filtro da amígdala que vai vir esse impulso de agressão ou de sexualidade. Então, por isso que você está numa situação, você pode sentir uma excitação, ou se sentir atraído por uma pessoa, mas não necessariamente você vai fazer qualquer coisa com isso, você vai reagir a isso. Você vai manter isso para você. Nossa, pessoa interessante, nossa, eu senti alguma coisa. Quem sabe eu vou me aproximar, né? Não é o homem da caverna que vai, é aquela cena, né? É, ilustrativa, né? O cara pega o porrete, dá na cabeça da mulher, pega pelo cabelo e leva, e ele vai, né, estuprar ela. É o que faziam é a forma de ilustrar, e que muito provavelmente era assim, né? Se hoje ainda existe isso de uma outra forma, imagina quando não tinha a questão moral. Então, o córtex pré-frontal vai também tem a ver com a tomada de decisão, com o nível de atenção e com essa regulação do instinto, e também regulação emocional. E então, a respiração junto com a meditação também vai melhorar esse processo. Então, aqui o que eu falei antes, né, realmente comprovado que medo muda a respiração, por exemplo, o relaxamento, e o inverso também acontece, né, é bidirecional. Isso, e aí nos animais, essa coisa da amígdala, né, que pode mudar, pode, e já está muito bem estabelecido. E normalmente, quando está estabelecido algo no modelo animal, em ratos, e vai se fazer aí a pesquisa nos humanos. E a maioria das pesquisas se comprova, né? A ciência só não fala ainda porque diz, não, ainda não foi feito esse estudo com o humano, então vamos esperar para dizer que realmente está comprovado. Mas é como a ciência anda, né? O próximo passo é provar isso nos humanos, e normalmente é o que acontece, né? Acaba provando com mudanças, com certas, às vezes muda um pouco, né, a dinâmica. Então, sobre meditação, aquilo que eu estava já explicando, córtex pré-frontal, de uma forma geral, como ele está relacionado à atenção, todas as técnicas de meditação vão exigir atenção, então todas elas vão desenvolver mais essa região, então vai ter essa regulação do instinto. Mas cada tipo de meditação também vai treinar aspectos diferentes, áreas diferentes. Mas, como todas elas envolvem a atenção, esse eixo de regulação do instinto, de uma forma geral, é, no- é, é em todas. Né? Aí no curso a gente vai olhar mais isso. Quando você trabalha mais visualização, você desenvolve mais a parte também que tem a ver com a visão do cérebro. Quando você faz meditação com mantras ou com afirmações que você está escutando mentalmente, né? O seu pensamento vai ter, dentre outros efeitos, o desenvolvimento ou ativação de áreas da audição, por exemplo. E aí cada meditação tem a sua especificidade, mas todas elas envolvem manter a atenção. Então, vão ter alguns efeitos que são gerais, que é o que a gente está trazendo também. Então, maior espaço entre o estímulo e a resposta, né? Você tem esse filtro. Comportamento instintivo, né? Eu reajo automaticamente. Prática meditativa, eu percebo o impulso. E o comportamento consciente, a partir da meditação, eu escolho como responder. Então, meditar não significa eliminar as emoções ou pensamentos, significa aumentar a capacidade de não ser automaticamente governado por eles. Eu saio do modo automático. Então, outra coisa é a atenção parecer um processo perder e retornar. Então, não é eu tenho atenção ou eu não tenho. É um treino. E esse treino é eu vou me distrair muitas vezes, mas eu vou retomar. Então, basicamente,
que se lê do exercício da meditação é foco, distrai, percebe que distraiu, retornou para o foco. E isso vai se repetindo. E com o treino, vai demorando mais o processo de distrair e vai ficando mais rápido o processo de perceber e voltar. Então, meditar não é nunca se distrair, é treinar a capacidade de perceber e voltar, e isso tem a ver com a ínsula. E aí eu trago ínsula e desapego, né? Que é um valor muito importante dentro do yoga barra meditação. Então, a ínsula, ela tem a ver com regulação emocional, com o estado de atenção. E aí, um fato importante, ensinar as pessoas a meditar dentro de um estudo e perguntaram, como que você acha que está sendo sua meditação? Quanto tempo você está com a atenção fixa e quanto tempo você está distraído, que é o termo ruminando, você está ruminando pensamentos aleatórios. Não, 80% do tempo eu tava com a atenção fixa e 20% distraído. Só que os cientistas mapeando o cérebro durante a meditação, eles viam que era o contrário, basicamente. Ela estava 20% ela teve atenta e 80% ela estava viajando, né, na maionese. Estava ruminando outros pensamentos. E eles perceberam, puxa, mas como que essa distorção, a pessoa acha que está, né, abafando e ela está tendo um desempenho medíocre, né, mediano, ou menos da média até. E eles perceberam que isso tinha a ver com a amígdala. A amígdala é o que ajuda você a manter o que você se propôs a fazer, ou manter a sua atenção no que você se propôs a manter. Só que eles perceberam outra coisa. Quando as pessoas falavam, quando eles falaram, olha, na verdade você está ao contrário, você está muito mais distraído do que atento, as pessoas também ficavam um sentimento negativo, uma frustração ou tristeza, e percebiam isso, né? Nossa, poxa, eu fiquei muito distraído. Eu percebo isso, né, com alunos. Muitos alunos falam sobre isso. Nossa, eu vou meditar, porque a gente tem várias meditações no Kriya Yoga. Uma delas é só você ficar observando, tem outros aspectos, mas envolve mais observar o pensamento. E a gente, normalmente, quando você não consegue fazer as outras, você volta para essa. Então, tem muita fala: nossa, eu não consegui fazer a meditação de hoje, que cada dia é uma. Eu fiquei só fazendo o Shuddhi, que é essa, né, de purificação. Mas sempre é isso, é como frustração, como a baixa autoestima, sempre como algo ruim, negativo. E aí eles perceberam que quando a pessoa tem essa atitude, isso desestimula a ínsula. É como a ínsula, como ela tem a função de perceber a distração, é como se ela pensasse assim: nossa, quando eu atuo e eu percebo a distração, o corpo se deprime, o corpo gera um processo negativo. Então eu não vou atuar, porque, né, é como se todas as áreas do corpo estão querendo trabalhar para o bem do corpo. Então, se o corpo não fica bem. E aí eles pensaram, vamos fazer um estudo dentro do estudo, vamos dizer para as pessoas, e aí entra a filosofia, né? Que é importante, não só a técnica. Por quê? Se você dá a técnica, acontece isso. Como acontece no yoga? Você tem um campo de filosofia que vai dizer a mente é isso mesmo, a mente é um macaco bêbado, picado pela abelha do orgulho, né? Então, é normal. É óbvio que você vai sentar para meditar e vai estar essa doideira. O início vai ser isso. Você já sabe que vai ser. E aí, por que que existe o desapego? Isso é o centro do yoga. Faz o seu melhor e todas as ações, inclusive as técnicas. Faça o seu melhor como uma oferenda, né? Reconhecendo a onipresença do divino, a consciência em tudo, e desapega do resultado. Se você ficar. Essa atuação de frustração é porque você está apegado. Você quer ter o bom resultado. E é natural, a mente sempre quer isso. E não é ruim em si querer, mas eu ficar preso a isso, eu estar apegado a essa ideia do resultado, gera frustração. Claro que eu sempre vou querer ser mais bem-sucedido na meditação e em qualquer coisa que a gente faça, mas eu não vou ficar preso a isso. Ou seja,
Eu sei que tem dias e dias. Dias eu fui melhor, outro dia eu não estava tão bem. E tá tudo bem. O importante é o treino, o importante é eu estar fazendo, é eu perceber o caminho, é aquela coisa, né? O importante é, mais importante é o caminho do que o objetivo, é que nem fazer uma trilha. Às vezes você não tem um lugar para chegar, você faz uma volta. E qual que é o processo da trilha? É o caminhar, não é eu chegar de volta. Quando eu cheguei de volta, acabou, né? E assim também a meditação, todo o processo. Então eles trouxeram essa técnica, ou detalhe técnico. Quando você perceber que distraiu, em vez de se decepcionar, é como se é uma vitória, festeja, fica alegre. Pensa assim, nossa, eu estou sempre distraído. E agora eu percebi. E isso já é mapeado. 50% do tempo, em média, a gente está no automático. A gente não percebe a distração. Nos finais de semana vai para 70%, né? Porque o trabalho, ele nos exige atenção. Então a gente fica um pouco mais consciente. Então, isso começou a mudar. Quando a pessoa começou, as pessoas começaram a aplicar isso, de, nossa, eu percebi que eu estava distraído, que bom. Aí isso estimula a ínsula. Então a capacidade de eu perceber que eu distraí fica mais estimulada. Então eu percebo mais facilmente quando eu distraio. E o que que eu vou fazer depois? Vou voltar a atenção para o foco. Né? Então, isso está descrito aqui. Mas há algumas coisas que a gente vai entrar mais no curso, né? Isso tem a ver com rede de modo padrão, que é estar no automático e é o pensamento autorreferenciado. Ah, eu estou assim, eu me sinto assim, eu isso, eu aquilo, que na filosofia, e aí a gente entra na importância da filosofia do yoga, é a ahankara, que é o ego, que todo o processo é eu descolar dessa identificação de que é tão importante o pensamento de eu isso, eu aquilo. E é eu deixar isso de lado e eu observar a minha mente, falar isso, que eu me sinto isso, eu fiquei triste, eu não sei o que, você ficar como uma testemunha. E é aqui a gente vê, né, o paralelo científico. Detecção de mudança, você percebe mudanças. Rede de saliência, o que que é? É eu perceber o que que é relevante e o que que não é. Eu estou meditando e o cachorro latiu lá fora. A mente vai ficar pensando, nossa, será que chegou alguém porque o cachorro latiu? Será que tem alguém tentando entrar na casa? Blá, blá, blá. Aí você se perde. Essa rede de relevância é, eu percebi o cachorro latindo, mas pode ser qualquer coisa, pode ser um gato, um passarinho, e eu estou aqui meditando, isso não é relevante para mim agora. Eu descarto. Isso tem a ver com desapego. Controle atencional e retorno ao objeto, né? Então a questão deixa de ser simplesmente eu tenho mais pensamentos, ou minha mente está agitada, e passa a ser quão rapidamente eu reconheço que a minha atenção foi capturada e quão habilmente eu consigo redirecionar ela. Então, qual é a eficiência e o menos gasto de energia? O cérebro está o tempo todo atuando disso. Como eu posso ser mais eficiente e como eu posso gastar menos energia? Então, o curso vai ter 9 aulas, né, para aprofundar tudo isso e entrar nesses pormenores. Então, a gente vai ver melhor como algumas, não cada, né, mas algumas meditações, porque tem meditações que nem são estudadas ainda. Então, por exemplo, Kriya Yoga, como é uma técnica iniciática, é uma técnica que tem um filtro já para você chegar, não tem tantas pessoas, não existe muitos estudos, né? O mindfulness, né, que é a meditação que veio da meditação budista e que é mais difundida, ela é mais simplificada também, tem os seus as suas perdas por isso, mas tem o ganho que muitas pessoas fazem, né? Então ela é mais estudada. Enfim, a gente vai ver um pouco, né? Um pouco também sobre o que tem de pesquisa sobre mantra, o que tem de pesquisa sobre bandas, as contrações específicas, enfim, né? Os pranayamas, cada pranayama dos clássicos que tem, né? Alguns diferentes, eles têm funções diferentes, são feitos de forma diferente. Alguns são respiração lenta e profunda, outros são respirações fortes. Então é óbvio que vai ter efeito diferente. Então a gente vai estudar pegar alguns estudos sobre alguns dos pranayamas para ver essas diferenças. Então, e aprofundar um pouco, né, nesses conceitos de atenção, interocepção, da ínsula, que mais que ela está envolvida, quais outras áreas do cérebro
são importantes, tálamo, hipotálamo, a pineal, que é muito falado, o que que se tem de estudo sobre pineal, o que que tem a ver com meditação, o que que não tem, ou quais as limitações da ciência também. A gente vai ver muito isso, né? E não só vai estar falando sobre a meditação em si, principalmente pela visão do yoga. Dentro do yoga, o processo, ele basicamente, né, existe o corpo ético, que são yamas e niyamas, que aí entra o desapego, a não violência, por exemplo, né? Os asanas, a postura, aí vem pratyahara ou pranayama, né? E aí pratyahara, que é tirar a atenção do externo, interiorização. E aí a gente vai ver que áreas do cérebro tem a ver com isso, ou como a ciência pode falar sobre isso, ou como a gente pode pensar pratyahara a partir do que a ciência está encontrando. A mesma coisa, a continuidade. Depois que eu trouxe a atenção para dentro, desliguei dos sentidos, eu vou focar em um ponto. E aí a gente tem dharana, concentração. E a dhyana, que é a meditação, ela é quando essa concentração ela fica espontânea, ela perdura espontaneamente. Eu não estou gastando tanta energia para tentar focar. Eu já tenho um nível de foco, pode distrair, mas logo ele volta. Então, isso é meditação. Então, como que a gente pode ver o que as pesquisas falam e fazer esse contraponto? E aí, inclusive, o samadhi, que é o resultado da meditação. A gente não faz, acontece espontaneamente. E que para muitos, é só uma teoria ainda. Esse estado de unidade, é, de ir além do pensamento, ou de ter insights reveladores, e que a gente define no Kriya Yoga como um estado, no seu estágio mais avançado, que também tem estágios, é o estágio de suspensão da respiração e união divina, ou união com o divino, ou comunhão com o divino, ou comunhão com o nosso próprio ser, né? A nossa essência, a fonte da consciência e energia em nós. E o que existe na ciência sobre isso? Ou como a gente pensa e relaciona? Então, né, basicamente é isso. A gente vai entrar mais em atenção, distração, monitoramento, investigar a própria experiência. Então, a gente vai ter um diário e vai ter ali reflexões e perguntas e diretrizes para você se perceber melhor e vai fazer. A gente vai fazer técnicas práticas, tanto na aula quanto depois, gravações, né, que você possa acompanhar, ou indicações para você fazer. E E é isso, né? O valor é 620, são 9 aulas, então vai dar 2 meses e mais uma semana. Quem se inscrever entre sexta e sábado, né? Quem está vendo a gravação, eu, que foi a inscrição até amanhã, foi na quinta-feira, né? Mas eu estendi para até sábado. Participar do Agnihotra, que é o ritual do fogo, tem essa imagem aqui, um ritual específico, né, feito com um recipiente de cobre, com o cocô da vaca, enfim, né, tem alguns mantras, e isso vai ser feito online, e você tem essa oportunidade, né, o que a gente oferece para o fogo, né, são as intenções, você traz as suas intenções para o fogo, junto com o mantra, você vai mantrando e fazendo essa entrega, e aí também gravações de aulas de Kriya Hatha Yoga e meditações guiadas, para além do que a gente vai ter no curso, né? E é isso, então, agradeço a atenção de vocês. No grupo tem o formulário de inscrição, ou você pode perguntar no grupo qualquer informação, e eu vou responder. E é isso. Grato pela atenção de vocês e sejam bem-vindas, quem sentir de estar junto com a gente, vai ser mais uma alegria. Uma ótima semana, final de semana para vocês e qualquer dúvida, qualquer coisa no grupo e quem talvez por eventualmente não vai participar, ou não vai poder participar do curso, você está dentro desse grupo, você pode se manter
e porque a gente vai tem outras atividades da escola, do Maitri, Escola de Yoga, é, que são gratuitas, que são abertas, outras que têm contribuições, mas eu vou estar sempre compartilhando lá, então se você gostou, se interessou por outras atividades, permanece no grupo, entra na comunidade e eu vou estar sempre colocando nos avisos lá da comunidade o que está acontecendo. Namastê.